vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Também enviarei vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de vocês. Não os expulsarei de diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne desolação e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Irmão, quando eu li essa passagem na semana passada, eu nem estava em mente do testemunho. E essa passagem já falou forte comigo. Porque aqui no contexto dessa passagem a gente tem um povo de Israel que tinha acabado de sair do Egito, com a mão forte do Senhor, vendo vários milagres que o Senhor tinha feito por eles. Um povo que estava no deserto, o qual tinha visto a provisão de Deus, mesmo murmurando, mesmo reclamando, Deus na sua infinita misericórdia. E agora esse povo, irmão, chega diante do Monte Sinai, no qual Deus vai estar afirmando aliança com eles. É nesse contexto que Deus vai estar entregando a lei ao povo de Israel, os 10 mandamentos. E é interessante que, no meio disso, Deus ele para fazer uma promessa ao povo de Israel, no qual Deus ele está prometendo a ele que ele vai dar a terra prometida a eles, a terra de Canaã. E não só isso, ele promete que eles vão ter uma vida boa lá. Eles prometem que não vão ter nada de ruim lá. As mulheres não vão abortar, não vai ter tristeza. Contanto, é claro, que é uma condição que o povo continue obediente e adorando somente ao Senhor. Irmão, pode ser que você tenha uma promessa de Deus hoje na sua vida, mas nós precisamos nos manter fiéis a Ele, porque Deus ele tem a vontade de cumprir a promessa na nossa vida, mas nós precisamos nos manter em obediência a Ele. Mas sabe o que eu acho interessante aqui, irmão? Que Deus ele faz essa promessa, mas Deus ele é muito honesto em tudo que Ele fala, porque Ele deixa bem claro na promessa que Ele vai falar para Israel, que eles vão ter que passar por um processo e por uma prova. E nós podemos ver bem claro aqui na passagem, porque Deus ele fala que vai dar a terra ao povo de Israel, mas não vai dar de uma vez. Ele não vai simplesmente chegar lá, expulsar os cananeus e pôr o povo de Israel lá, porque ele fala, se eu tirar todos os cananeus de lá, a terra vai ficar sem ninguém, e as feras do campo vão se multiplicar. Ou seja, no fim, poderia ser que o povo de Israel tivesse um problema maior do que os cananeus para enfrentar. Irmão, muitas vezes Deus tem uma promessa para cumprir na nossa vida, mas não é no seu tempo, não é do seu jeito. Porque muitas vezes, se Deus simplesmente liberasse a bênção para nós no tempo que a gente quer, a gente não aguentaria, a gente não teria estrutura. E pior, a gente poderia se perder com isso. Se perder do Senhor e ir para um caminho que nos levaria à morte. Então, irmão, nós precisamos ter paciência para esperar o tempo de Deus, para esperar que Ele tenha o tempo certo para fazer as coisas. Mas sabe o que é interessante aqui? Que o fato de Deus não expulsar os cananeus de uma vez implica que o povo de Israel tenha que viver uma prova, porque isso vai fazer com que o povo de Israel tenha que conviver com os cananeus. E vale a pena, irmão, a gente lembrar que os cananeus eles são idólatras e grandes pecadores diante do Senhor. A Bíblia vai falar isso em vários momentos. Então, o povo de Israel vai ter que conviver com essas pessoas sem se contaminar, porque a condição que Deus tinha colocado para que eles pudessem receber tudo isso era que eles se mantivessem obedientes e adorando ao único Deus. Nós sabemos que, infelizmente, o povo de Israel não foi capaz de cumprir o que Deus tinha estabelecido, porque eles vão acabar sendo influenciados. O que eu quero te ensinar, irmão, é que muitas vezes, antes de Deus liberar uma bênção na sua vida, Ele vai te colocar num processo e numa prova. E a prova, muitas vezes, ela vai te apertar. A prova, muitas vezes, vai te colocar numa situação que parece que não tem saída. Mas ainda assim nós temos que confiar no Senhor, nos mantermos obedientes, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir, irmão. Mas é nós que devemos confiar e nos manter no plano do Senhor. Então que nós possamos, irmãos, nos manter fiéis a Ele, assim como Ele é fiel a nós. Palmas para o nome do Senhor Jesus.